Pronto, professora. Estamos autorizados. Depois a Francisca vai subir para o YouTube, porque teve um probleminha com a conta. Daí depois ela sobe para o YouTube. Tá certo, tranquilo, Suelen. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Gente, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Inicialmente, né, para quem vai assistir gravado, boa noite. Meu nome é Carol Amorim, sou advogada. Já fiz a minha apresentação na última aula. E conforme eu disse para o pessoal, né, antes de iniciar a gravação, meu planejamento era encerrar o tema procedimento no juizado especial criminal hoje, né? Meu planejamento era encerrar hoje. Contudo, eu acredito que eu não vou conseguir, porque já são 7h10 e 8 horas eu tenho um compromisso, então eu vou conseguir ficar com vocês aqui até as 8. Caso a gente não consiga realmente concluir o assunto hoje, eu vou verificar com o pessoal da organização a possibilidade de já gravar e já marcar uma aula para a próxima semana, tá certo? Estou à disposição para sanar dúvidas, tanto aqui, agora, no ao vivo, quanto nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no WhatsApp, me coloco à disposição de vocês, tá certo? Vamos lá. Na última aula, nós paramos no artigo 76 da Lei do Juizado Especial, a Lei 9.099. Inclusive, como se trata de um procedimento, então é algo que já está, né, assim, meio que totalmente formulado pela lei, as regras procedimentais, eu vou pedir que vocês abram, né, a Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099, para poder acompanhar comigo a leitura dos artigos, dos dispositivos. Acaba que é uma letra de lei, né? Nós vamos ter discussões aqui, mas é uma leitura realmente daquilo que a lei prevê. Só que eu escolhi, né, eu fui monitorando os artigos que mais caem nos concursos, né? Conforme eu disse na última aula, eu não sou concursada e nem concurseira, né? Eu sou advogada, estou na área criminal, e aí, no momento que eu me deparo de ter a responsabilidade de organizar e planejar uma aula para vocês, que são concurseiros, eu fiz uma pesquisa, né? Fiz toda uma busca para verificar, em cima dessa matéria que eu vou dar hoje, em cima de juizado especial criminal, procedimento, o que é que as bancas mais cobram? Quais são os artigos? Quais são os pontos que apresentam mais recorrência nas provas de concurso público? Então, eu fiz esse monitoramento e estou trazendo nas aulas para vocês aquilo que realmente mais cai. E na última aula, nós paramos no parágrafo 2º do artigo 76. Nós chegamos a ler o parágrafo 2º, que é exatamente o parágrafo que fala de quais são as hipóteses, né? Quando que a proposta de transação penal não será admitida? Quando que aquela pessoa não poderá ser beneficiada com a transação penal? E aí eu trouxe, né, o parágrafo 2º e os incisos, explicando para vocês quais eram essas hipóteses. Nessa aula de hoje, nós já iniciamos no parágrafo 3º do artigo 76. Esse parágrafo 3º fala o seguinte, ó: aceita a proposta pelo autor da infração e o seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Então, naquela audiência, né, é algo que a gente chama de audiência preliminar, onde o Ministério Público oferece a proposta de transação penal, naqueles casos de ação penal pública ou condicionada à representação ou incondicionada, e aquela pessoa, né, aquele investigado, até então, porque não devemos falar processado e nem acusado, porque não temos denúncia aqui ainda. Então, e aquele investigado, aquele suposto autor da infração, aceitar a transação penal, isso não significa que ela já vai estar valendo. Não.
essa transação penal foi aceita, essa proposta foi aceita, e ela será submetida para análise, para apreciação do judiciário. Então, o juiz, a autoridade judicial, irá analisar aquela proposta e, estando tudo ok, verificando se realmente todos os requisitos foram atendidos, ele vai proceder com a homologação da transação penal. Aí o parágrafo 4º fala o seguinte: acolhendo a proposta, o Ministério Público, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Inclusive, assim, existem várias críticas em relação a essa escrita do parágrafo 4º, né? A forma como o legislador escreveu esse parágrafo 4º, porque coloca que o juiz vai aplicar uma pena. E a transação penal faz parte da justiça negocial. Eu entendo que é tecnicamente errado nós falarmos em pena, porque é uma sanção ali, né? Na verdade, foi uma negociação realizada, um acordo feito entre o suposto autor do fato e o Ministério Público. Preencheu os requisitos, ele aceitou ali aquela consequência jurídica. Só que falar em pena, eu acho que, além de ser um termo extremamente atécnico para a situação, não combina com a justiça negocial. Só que foi assim que o legislador colocou. Então, no parágrafo 4º, fala que, após homologado pelo juiz, ele vai fazer o que a gente chama de aplicação daquilo que foi oferecido pelo Ministério Público. Lembrando que, gente, quando o autor do fato, o suposto autor do fato, aceita a transação penal e o juiz homologa, isso não significa que ele está assumindo a culpa. Isso não comporta a assunção de culpa. E nem, muito menos, isso significa que nós estamos diante de um condenado, de uma condenação. Não. Por isso que isso não gerará reincidência, porque aquela pessoa não foi condenada. Houve uma negociação entre ela e o Ministério Público. Então, aquela transação penal, ela será certificada nos autos, só que ela somente será certificada no sistema apenas para que aquela pessoa não corra o risco de ser beneficiado novamente no prazo de 5 anos pelaquela proposta. Mas isso não comportará em maus antecedentes, não incidirá reincidência, tá bom? Se atentem a isso. Uma outra atenção que eu percebi que as bancas de concurso costumam cobrar: os marcos interruptivos da prescrição, aqueles marcos interruptivos que a gente vê lá depois do artigo 109 do Código Penal, eles estão elencados no artigo 117. Então, dentre os quais não se insere a sentença homologatória da transação penal. Eu percebi que as bancas de concurso costumam perguntar, assim, afirmar, na verdade, a sentença homologatória da transação penal interrompe a prescrição, justamente para levar vocês na dúvida, por conta que a sentença condenatória, sim, né, interrompe. Só que a sentença homologatória, não. A sentença homologatória, ela é uma sentença, é uma decisão terminativa. Contudo, ela não faz coisa julgada material. Então, ela não está elencada no rol do artigo 117 do Código Penal. Desse modo, nós sabemos, né, que se ela não está prevista no rol do artigo 117, não pode ser aplicada de forma analógica. Se a sentença condenatória interrompe, então a sentença que homologa a transação penal também. Não. Então, se ligue nisso, viu? Uma outra atenção especial.
durante o prazo de cumprimento das condições impostas em acordo de transação penal, não há, em razão da ausência de previsão legal, a suspensão do curso do prazo prescricional. Ou seja, durante aquele período que a pessoa está cumprindo aquele acordo formulado com o Ministério Público, durante o prazo de cumprimento da transação penal, nós não temos que dizer que a prescrição, por conta disso, está suspensa. Não. Quando nós falamos em prescrição, gente, nós precisamos nos atentarmos para o que está previsto no Código Penal, lá no artigo 117, no artigo 112, no artigo 109. Se não está previsto, a gente não pode fazer uma interpretação extensiva, uma interpretação analógica. Então, o período de cumprimento da transação penal não comporta suspensão do curso do prazo prescricional. Inclusive, esse já foi um entendimento pacificado pelo STJ. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, ou seja, da sentença que homologa a transação penal, caberá a apelação referida no artigo 82 dessa lei. Ou seja, da sentença que homologa o acordo, né, na transação penal, cabe recurso? Cabe. Que recurso? A apelação. Súmula vinculante 35. Se atentem a ela. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 dessa lei 9.099 não faz coisa julgada material. Olha o que a gente conversou lá atrás. E, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se, assim, ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Lembra que eu acabei de falar? A sentença que homologa a transação penal, ela é uma sentença terminativa, mas ela não faz coisa julgada material. Então, se a pessoa, né, o suposto autor que aceitou a transação penal, ele não cumpriu com os requisitos, com o que foi pactuado com o Ministério Público, aquela sentença, ela pode muito bem, né, perder o seu efeito e o Ministério Público, ele pode muito bem dar continuidade à persecução penal, ou ao oferecimento da denúncia, ou à requisição de mais diligências para o delegado, para a autoridade policial. Então, se atentem para isso, para essa súmula vinculante 35, que é uma súmula que explica e especifica que a sentença homologatória da transação penal, ela não comporta coisa julgada material. Vamos lá. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação no juízo civil. Gente, atenção para esse parágrafo 6º, que ele é importantíssimo. É um pouquinho daquela mesma lógica do que a gente acabou de falar anteriormente. Então, só para reforçar. Quando o seu assistido, vocês enquanto defensores públicos, ou o seu cliente, aceitar a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, aquele aceite não significa que ele está assumindo a culpa, diferentemente do acordo de não persecução penal. Se lembrem que no ANPP, no acordo de não persecução penal, o investigado ele precisa confessar formalmente e circunstanciadamente o fato. Ou seja, no ANPP, precisa-se de confissão. Na transação penal, não. Então, aqui não comporta assunção de culpa. Quando o seu assistido ou o seu cliente aceitar a transação penal, ele não está assumindo a culpa do fato. Por isso que, né, tem todos aqueles efeitos por trás do aceite. E quando ele aceita,
o registro daquilo na justiça é apenas para que, no prazo de 5 anos, caso ele incorra em alguma outra conduta delituosa, ele não seja beneficiado dentro desse prazo. Só que o fato dele aceitar não vai gerar nenhum efeito a título de antecedentes criminais e muito menos de residência. Coloquem isso na cabeça de vocês. E um outro detalhe. O que acontece? Meu cliente fulano aceitou a transação penal. E aí agora eu posso, o fato dele ter aceitado, eu já posso pegar esse aceite dele aí e levar para o juízo civil e falar, ele aceitou a transação penal. Se ele aceitou, ele é culpado. Eu quero minha indenização. Eu, enquanto vítima, eu posso fazer isso? Não. O fato dele ter, o fato de um suposto autor de um crime ter aceitado a transação penal, como eu disse, não comporta em confissão. Isso não significa que ele confessou o crime. Significa que ele prefere se livrar daquele processo, que para ele foi mais confortável aceitar a proposta para não enfrentar um processo criminal, o desgaste de um processo criminal. Então, se você é vítima, está em busca de indenização, você não pode se utilizar do fato do meu cliente ter aceito a proposta de transação penal, porque isso não comporta confissão. Então, se ela tem interesse, se a vítima tem interesse de buscar uma indenização, ela vai ter que ir para a esfera civil e, através de uma ação de indenização, ela vai pleitear a indenização pelo suposto fato que ela entende que foi criminoso e, após a ampla defesa e o contraditório lá na esfera civil, o juiz vai proceder com uma sentença ou de condenação, ou de provimento, né, de procedência ou de procedência. Então, caso o assistido, o cliente aceite a transação penal, ele pode ficar tranquilo em relação a isso, que se a vítima quiser pleitear alguma indenização, ela vai ter que propor a ação no âmbito devido. Inclusive, já foi objeto de questão. A transação penal não acarreta reconhecimento de responsabilidade penal pelo fato delituoso. Desse modo, não há que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada penal na esfera civil, de sorte que o demandado poderá discutir a autoria e a existência do fato em seara civil. Ou seja, quando a vítima for propor a ação no âmbito civil, pleiteando a indenização, lá o requerido, o réu, vai poder questionar tanto se o fato existiu como se não existiu, eventual excludente de culpabilidade, de ilicitude. Lá vai abarcar ampla defesa e o contraditório. Então, o fato dele ter aceito a transação penal, de forma alguma, pode ser interpretada pelos atores processuais como que, se ele aceitou, então, alguma culpa no cartório ele tem. Não podemos ver dessa forma. E o ANPP, eu sei que não tem nada a ver com o juizado especial agora, que o ANPP é um acordo previsto no Código de Processo Penal, só que eu achei interessante trazer agora para vocês, porque foi algo que eu vivi, inclusive, recentemente aqui no escritório, uma situação peculiar. A ANPP, igual à transação penal, se trata de institutos, né? Se trata de um instituto de origem da justiça negocial. Então, é uma negociação que tem entre o Ministério Público e o investigado. Só que na ANPP, diferentemente da transação penal, o investigado, o suposto autor do fato, ele precisa confessar perante o Ministério Público, perante o representante do Ministério Público, a autoria do fato. E ele precisa confessar formalmente e circunstanciadamente, ou seja,
ele precisa dar detalhes de como aconteceu, quando aconteceu, de que forma que aconteceu. E aí agora, nesse caso, na NPP, se o meu assistido ou o meu cliente, ele aceita a NPP e ele confessa naquele acordo de não percepção penal, a vítima pode se utilizar dessa confissão e desses autos onde ocorreram a NPP para poder pleitear uma indenização na esfera civil. Tem todo um questionamento por trás disso. E nós vivemos isso no escritório recentemente, porque nosso escritório estava patrocinando o interesse da parte da vítima, né? E aí, na verdade, a vítima era uma empresa aqui na minha cidade, que foi vítima de estelionato. E aí, o estelionatário confessou, né? Aceitou a NPP e confessou formal e circunstanciadamente os fatos. E aí a gente ficou, e aí agora a gente vai pegar essa confissão, vamos pegar essa NPP e lançar no processo civil para poder requerer a indenização por danos morais, enfim. E assim, tem todo um questionamento e um imbróglio na doutrina, até porque se trata também de uma matéria nova, né? A NPP veio junto com o pacote anticrime, então é um instituto, de certo modo, recente, novo na nossa legislação. Ele ainda está em fase de discussão pelos doutrinadores, só que eu pude perceber que existem diversos posicionamentos, tanto posicionamentos que dizem que eu, enquanto vítima, posso sim utilizar essa confissão para refletir, para angariar efeitos em outras áreas do direito, como, por exemplo, empresarial, no civil, no administrativo, como também tem uma vertente, né, que diz que eu não posso, que isso é inconstitucional, que, na verdade, aquela confissão que foi feita na NPP foi feita apenas, né, para se livrar daquele processo criminal, e que muitas vezes a parte confessa só mesmo para poder não sofrer as mazelas do processo penal, do processo criminal. E que isso não poderia ser utilizado automaticamente na esfera civil, que precisaria de toda uma ampla defesa, de um contraditório, que não existe na NPP, né? Enfim, aí nós, enquanto profissionais, analisarmos de que lado nós estamos, né, litigando e utilizar dos mecanismos que forem mais favoráveis para os nossos assistidos ou clientes. Mas é bom vocês terem uma noção desse panorama, até para vocês, primeiro para a prova, né, de concurso, para vocês terem uma noção de como é que devem se posicionar, o que a lei realmente prevê, e para vocês também aumentarem o poder crítico de vocês, argumentativo. Vamos lá, dando prosseguimento, artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 da lei, o MP, o Ministério Público, oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, é o seguinte, outro artigo que eu entendo que o legislador pecou na hora de escrever em si, né? Porque, olha, ele está querendo dizer aqui da transação penal. E olha como é que ele fala. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, ou seja, era para ser, quando não houver aplicação, não houver a incidência da transação penal, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Um detalhe, a lei coloca como se, né, a gente até conversou sobre isso na outra aula, como se
a essa audiência preliminar como se no juizado fosse realmente tudo oral e tudo em um ato único. E na prática não é assim que funciona. Normalmente, como é que é? O juizado marca a audiência preliminar, conforme eu disse para vocês na outra aula. Nessa audiência não tem juiz e não tem Ministério Público, pelo menos aqui na comarca onde eu atuo, não é assim que funciona. Na comarca onde eu atuo tem um conciliador que fica responsável para explicar qual foi os pontos da transação penal, vem a vítima e o suposto todo fato. Quando não tem vítima, é só o conciliador e o advogado e o suposto tudo fato. Então, nós não temos nessa audiência preliminar a figura do Ministério Público, a figura do juiz. Por N fatores, né? Questões de problemas estruturais, grande demanda. Então, como é que funciona na prática? O Ministério Público, antes da audiência preliminar, ele já anexa no processo se vai oferecer a transação penal ou não. Quando ele oferece, ele já coloca qual será a proposta do Ministério Público. E aí, nessa audiência preliminar, o conciliador que fala, doutora, o Ministério Público ofereceu transação penal, o seu cliente vai ter interesse de aceitar, os requisitos para o aceite são esse. Aí o cliente vê se tem interesse ou não de aceitar a transação penal. Só que a forma como o artigo foi redigido nos dá a entender que meu cliente não aceitando ou ele não tendo os requisitos, logo naquele ato, o Ministério Público vai promover como oferecimento da denúncia oral. E não é bem assim. E assim, mas de qualquer forma, não tendo a transação penal, o próximo passo é esse mesmo. É ou o Ministério Público oferecer a denúncia, ou o Ministério Público requisitar mais diligências para a autoridade policial. Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no TCO, referido no artigo 69 dessa lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Atenção ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-la a confissão do acusado. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele deixa bem claro, gente, que quando a infração deixar vestígios, como, por exemplo, uma infração de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa ou lesão corporal grave ou gravíssima, é um tipo de delito que deixa vestígios. Então, se deixou vestígio, é imprescindível o exame de corpo de delito. Nem a confissão tem o poder de suprimir esse exame. Então, analisem bem o parágrafo 1º do artigo 77 com o artigo 158 do Código de Processo Penal. Artigo 78, parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma do artigo 66 e 68 dessa lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes da sua realização. Então, é esse o procedimento no Juizado Especial Criminal, diferente do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, nós, quando formos fazer a resposta à acusação, na resposta à acusação, nós arrolamos as testemunhas e, após arrolarmos as testemunhas na peça, o juiz promove, quando marcar a audiência de instrução, o juiz promove a intimação das testemunhas que a gente arrolou. No juizado, como se trata de algo mais célere e informal e que se baseia na oralidade, subentende que nós, enquanto defesa, temos que levarmos, né, as nossas testemunhas. Então, nós levaremos as nossas testemunhas para o juizado. E se a testemunha não for
aí eu posso requerer intimação, mas aí eu preciso, no prazo de 5 dias antes da audiência, fazer esse requerimento por escrito nos autos do processo. Não estando presente o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 dessa lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. No dia, artigo 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido a possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo MP, proceder-se-á novamente nos termos dos artigos 72, 73, 74, 75 dessa lei. O que isso quer dizer? O juiz não tem transação penal, ou porque o suposto autor do fato não foi para a audiência preliminar, ou porque não teve, o Ministério Público acabou não oferecendo. Quando for marcada a audiência de instrução e o juiz perceber que aquele autor tem os requisitos para a transação penal, ele pode possibilitar ao Ministério Público, né, para oferecer aquele acordo mais uma vez, ou oferecer naquela audiência. Então, vocês podem perceber que o rito do juizado está sempre caminhando para tentar solucionar amigavelmente os conflitos, né? Evitar o litígio, evitar a lide. Então, antes de iniciar a audiência de instrução, o juiz novamente tenta ali ou uma conciliação entre vítima e réu, ou o oferecimento da proposta de transação penal entre o Ministério Público e o réu. Tá bom? Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Artigo 81. Antes de eu continuar na leitura, atenção para esse ponto aqui. Na advocacia, e quando vocês, né, começarem, quem não advoga, para quem tiver realmente só interesse de ser defensor, né, e tiver só assim, né, estiver estudando para concurso e não estiver atuando como advogado, ou estiver em outro cargo, ou, né, enfim, estiver fazendo outra coisa que não é a advocacia, vocês vão perceber que acontece o quê? A lei prevê uma coisa e a prática é outra. Ó, para vocês verem como é que está escrito, o artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Ao defensor advogado, né? Na prática, como é que funciona aqui? Pelo menos eu estou falando para vocês aqui da minha comarca, onde eu resido, em Brumado, né? Na Bahia. No juizado se marca uma audiência preliminar, onde nessa audiência, diferentemente do que está previsto na lei, o Ministério Público não está presente e nem o juiz, está apenas as partes e o conciliador. Se não tiver transação penal, o processo volta concluso para o magistrado encaminha para o Ministério Público oferece a denúncia. O Ministério Público oferecendo a denúncia, ou em caso de ação penal privada, a vítima procedendo com oferecimento da queixa-crime, o réu é intimado. Não, me perdoe. Marca-se a audiência de instrução, né? Só que é assim o procedimento. Só que na prática, o que acontece? O meu réu, o meu cliente já é intimado para eu oferecer, para eu proceder com a apresentação da minha defesa prévia nos autos do processo. Só que a lei fala diferente. Então, assim, para vocês o que importa nesse momento é a lei. A lei fala que não tendo acordo de transação penal, não tendo, e o Ministério Público oferecendo a denúncia, ou o querelante procedendo com a queixa-crime, vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento, e é na audiência de instrução e julgamento que a defesa terá a palavra, terá a oportunidade de proceder com a sua resposta à acusação. Entendeu? E detalhe, diferentemente do CPP, que como é que acontece no Código de Processo Penal, no procedimento comum, né, no comum ordinário.
o juiz, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, intima o réu para poder apresentar a resposta à acusação. Depois da resposta à acusação do réu, ele marca a audiência de instrução. É completamente diferente daqui. Aqui, o juiz, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz marca a audiência de instrução sem analisar a denúncia, sem dizer se ele vai receber ou não a denúncia. Ele marca a audiência de instrução aqui, sem informar isso. E na audiência de instrução, antes do juiz dizer se ele vai receber ou não a denúncia, ele concede a palavra ao advogado ou defensor do acusado para que esse advogado ou defensor promova com a defesa prévia, com a resposta à acusação, e aí só depois, na audiência, de forma oral, que ele diz se vai receber ou não a denúncia ou a queixa. Então, se atentem, porque é completamente diferente do que está previsto no Código de Processo Penal, tá bom? É um procedimento realmente especial. O Juizado Especial Criminal, ele tem um rito específico, um procedimento específico. Então, vocês têm que se atentar para isso. Então, aberta a audiência, o juiz concede a palavra ao defensor para responder à acusação. Após, o juiz dirá se receberá ou não a denúncia ou queixa. E, se haver o recebimento, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, irá proceder com um interrogatório do acusado, se ele estiver presente, e depois passa-se imediatamente para os debates orais e depois a prolação da sentença. Então, o que nós podemos perceber desse artigo 81? Que o Juizado Especial Criminal prega pela oralidade, que já é, inclusive, princípio que a gente mencionou na primeira aula. O Juizado Especial Criminal prega pela oralidade, pela celeridade e pela informalidade. A instrução é ali um ato único, não comporta dilação probatória. Passa a palavra para o defensor, ele responde à acusação, logo em seguida o magistrado diz se recebe ou não a vestibular acusatória, recebendo ou não a acusação, se ele receber, ele já promove o início da instrução, como ouvindo a vítima, ouvindo as testemunhas arroladas pelas partes e interrogando o acusado. Logo depois, ele passa a palavra para a acusação promover com as alegações finais orais. Depois, ele passa a palavra para a defesa promover com as alegações finais orais e, logo em seguida, ele prolata a sentença. A gente sabe que, na prática, não funciona assim. A sentença vem só depois de um bom tempo, né? Os juízes não costumam sentenciar em mesa. O rito é que a sentença é em mesa, né? Contudo, não é assim que funciona na prática, né? Por conta das altas demandas, eu acho que não teria condições de um juiz realmente, logo depois de uma audiência, de ouvir todo mundo, de ter alegações finais, ele já promover uma sentença em mesa. A lei, o artigo 81, ele não especifica o tempo das alegações finais orais. Contudo, né, o bom senso das partes tem que prevalecer, porque se no procedimento comum, se no Código de Processo Penal, as alegações finais orais são de 20 minutos, aqui no Juizado Especial Criminal, nós não podemos falar de alegações finais orais de 20 minutos ou mais de 20 minutos. O usual é que gira em torno de 5 a 10 minutos. A prática, o que eu mais percebo é isso, né? O juiz concedendo 10 minutos para as partes procederem com as alegações finais orais. Até porque são procedimentos muito simples, né?
São peças muito simples, não tem por que ficar a gente delongando em alegações finais orais dentro do juizado especial. Parágrafo 1º-A do artigo 81. Esse parágrafo 1º-A foi a alteração, né, foi uma alteração promovida pela aquela lei recente, aquela lei Mariana Ferrer. Olha o que diz o parágrafo 1º-A. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas, inciso 1, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunho. É bem uma alteração para dizer o óbvio, né? Porque isso é o óbvio, isso não precisava, eu entendo que não precisava dessa lei para dizer esse óbvio, que inclusive a gente poderia se utilizar de outros dispositivos legais que já meio que dizem o que essa lei está dizendo. Contudo, pelo que eu percebi, né, lendo um pouquinho sobre essa questão do porquê da implementação dessa lei Mariana Ferrer, foi por conta daquele episódio que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, foi ano retrasado, com aquela modelo Mariana Ferrer, que durante a audiência, né, de instrução, da averiguação, da instrução da ocorrência ou não do crime de estupro, onde ela teria sido supostamente vítima, na audiência ela sofreu, né, grande revitimização por parte da defesa do então acusado, e ele, né, durante as perguntas endereçadas a ela, ele nitidamente fez perguntas que não tinham nada a ver com o objeto que estava sendo apurado nos autos. E aquilo lhe expôs a vítima a uma situação extremamente constrangedora e desnecessária. E a repercussão que teve em torno daquilo, porque nem o defensor público que estava acompanhando a vítima e nem o juiz que estava presidindo a audiência interromperam o advogado de defesa, né? Em nenhum momento ninguém interrompeu, pediu não chamou o feito para ordem, pediu a palavra, deixou que o advogado do acusado promovesse com as perguntas absurdas, com perguntas absurdas, e a vítima permaneceu naquela audiência, né, nitidamente, assim, extremamente abalada e tendo que responder perguntas que não tinham nada a ver com o objeto do processo. Então, essa lei veio um pouquinho para poder questionar e explicar como tem que ser o procedimento, né? Que as partes, tanto o juiz quanto a acusação, quanto o advogado, né, ou o defensor público que está responsável pelo aquele acusado, não deve, de forma alguma, durante a instrução, proceder com perguntas que vão revitimizar aquela ofendida ou aquele ofendido, ou trazer elementos alheios ao processo que nada tem a ver com o objeto central do processo, e aí a gente coloca aquela circunstância, aquele elemento apenas para descredibilizar a vítima a qualquer custo. Vamos lá, artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Atenção para esse artigo 82, meu povo. Mas por que, Carol, atenção? Se é bem parecido com o CPP, aqui está falando
que da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Eita, não está nada parecido com o CPP. Se atentem. No Código de Processo Penal, o que prevê? Quando o juiz não recebe a denúncia, qual é o recurso cabível por conta dessa decisão, dessa sentença que não recebe a denúncia? É o rese, é o recurso em sentido estrito. No juizado especial criminal não tem rese, não existe a figura do rese. No juizado especial criminal, nós falamos em apelação, tanto em relação à decisão que não recebe a denúncia, que rejeita a denúncia, quanto em relação à sentença proferida ao final da instrução. Então, o único recurso cabível no juizado especial criminal é o recurso de apelação. Então, cuidado, porque no CPP, quando o juiz não recebe a denúncia, quando o juiz rejeita a denúncia, o recurso cabível é o rese. Parágrafo 1º do artigo 82. Olha para vocês verem. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Atenção, um outro dispositivo legal que é totalmente diferente do que prevê o Código de Processo Penal. Volto a falar, nós estamos diante de um rito diferente, de um procedimento diferente. Então, as regras são distintas. Aqui, no Juizado Especial Criminal, no recurso de apelação, o prazo também é diferente do prazo previsto no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, quando nós falamos em apelação, o prazo para interposição de apelação são 5 dias. E tem um detalhe, a gente se utiliza do artigo 593 e do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, para fazer o seguinte: o juiz dá uma sentença condenatória lá no procedimento ordinário, né? Vamos supor, no CPP. O juiz dá uma sentença condenatória. Eu vou ter o prazo de 5 dias para poder entrar com apelação, para eu interpor o recurso de apelação. O juiz, ele vai receber a minha apelação e depois ele vai me intimar novamente para eu apresentar as razões da minha apelação, as minhas razões recursais. E depois que eu sou intimada para apresentar as minhas razões recursais, eu vou ter ainda o prazo de mais 8 dias. Então, normalmente, nós nos utilizamos desse mecanismo, né? De primeiro apresentar as razões e depois aguardar a intimação para poder apresentar Não, primeiro a gente apresenta a apelação e depois a gente aguarda ser intimado para poder apresentar as razões, porque a gente ganha um prazo grande, ou seja, o prazo de 5 dias vira, na verdade, muito mais que 5 dias para apelar. Primeiro eu apelo, depois eu sou intimada para apresentar as razões. E o prazo para apresentar as razões no CPP é de 8 dias. Só que cuidado, no Juizado Especial Criminal é uma peça única. Dentro da minha apelação, eu já apresento as minhas razões recursais. E o meu prazo é 10 dias, diferentemente do CPP. Então, aqui no juizado, eu vou apelar para depois eu receber a intimação para eu apresentar as razões recursais. Não! Se você fizer isso, você vai estar ferrando com a vida do seu assistido ou do seu cliente. É um prazo só e é uma peça apenas. Na minha apelação, eu já apresento as minhas razões recursais. Então, cuidado, porque esse procedimento esse procedimento recursal da lei do juizado especial é totalmente diferente do procedimento previsto no Código de Processo Penal, tá
tá bom? Completamente diferente. No Código de Processo Penal, nós temos a figura do rese, o prazo é diferente em relação à apelação daqui para a apelação do CPP. E a peça também é diferente. Aqui é uma peça única. Uma peça única que dentro dessa peça eu vou ter as razões, o recurso em si, a interposição do recurso e as razões do recurso. Teve uma pergunta aqui no chat, que foi... Deixa eu ver aqui, peraí. Wagner perguntou bem assim, 10 dias úteis, professora? Não. O prazo em processo penal, Wagner, são dias corridos. Então, não são dias úteis, diferentemente do procedimento previsto, né, na esfera civil, que são contados dias úteis. No juizado especial criminal, segue a mesma lógica do CPP, são dias corridos. Então, no dia que você é intimado, você vai contar ali o prazo dos dias corridos, tá bom? Foi ótima a sua pergunta, porque eu vi que cai muita questão disso, né? Que dá um caso e aí colocam as datas e pergunta qual foi o prazo, quando que encerra o prazo para eu apresentar o meu recurso. Então, vocês têm que se atentar a isso mesmo, porque no juizado especial criminal segue a mesma lógica de prazo de dias corridos, conforme prevê o Código de Processo Penal. Tá bom? E para vocês também não confundirem, no juizado especial civil, o recurso cabível, o único recurso cabível contra a sentença é o recurso inominado. Só que no juizado especial criminal, nós não falamos em recurso inominado, nós falamos em apelação, tá bom? Gente, eu vou ter que parar por aqui, porque deu 8 horas. Estou muito chateada, porque eu queria muito encerrar com vocês isso. Eu estou fragmentando muito essas aulas e eu não estou gostando disso que estou fazendo. Me perdoem, mas realmente porque surgiu um compromisso para hoje e aí eu não vou também falar atropelando, né? E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Vocês que estão aqui comigo agora assistindo, além de Wagner, né, que acabou de pontuar uma dúvida. Alguém tem mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Eu estou à disposição. E na próxima aula, nós vamos continuar com o artigo, ainda no artigo 83, parágrafo 2º, tá bom? Nenhuma dúvida, gente? Vocês têm certeza disso? Acho que vocês estão passando pano para mim, viu? Oi, professora. É que a senhora está Oi, meu amor. Eu vou atrasar mais a senhora, né? Não, pode perguntar. Dá tempo. Tá, vou fazer uma pergunta rapidinho. Quando dá sentença no processo comum, eu tenho uma dúvida. No processo comum, para a gente apresentar a apelação, a gente já está intimado na audiência. Mas se na audiência não sair na ata que a defesa está intimada, automaticamente já está? Então, o que acontece? Isso aí é no melhor dos mundos, porque, na verdade, eu vou te falar a minha prática aqui quanto advogada. Eu nunca fiz uma audiência de instrução para já ter a sentença em mesa, nem no juizado e nem no procedimento da justiça comum. Nunca fiz. Normalmente, encerra-se a instrução. Aqui, por exemplo, o juiz da vara criminal de Brumado, ele é muito célere, ele é muito rápido. Contudo, nos casos que eu já atuei, eu nunca saí para já naquele dia já saber a sentença. As alegações finais orais são concluídas e o processo vai concluso para o magistrado sentenciar. Contudo, né, vamos colocar uma suposição de que teve as alegações finais orais e naquele mesmo ato o juiz já proferiu a sentença condenatória. Se o juiz não colocar na sentença, lá no finalzinho, que as partes saem intimadas do teor da sentença, então significa que não estão intimadas. Tem que estar escrita na decisão que as partes saem intimadas daquele ato, entendeu? Tem que estar escrito.
Aqui, por exemplo, aqui eu nunca fiz, eu enquanto advogada, nunca fiz audiência de instrução para já sair com a sentença. Contudo, na época que eu fui estagiária, porque eu fui estagiária da Defensoria durante 2 anos, eu já acompanhei a defensora, né, que na época era minha chefe, em uma audiência que o juiz proferiu a sentença. E aí ele colocou na sentença, né, no mesmo ato lá, que as partes saem intimadas, e naquele mesma hora o oficial de justiça colheu a assinatura de todo mundo, para certificar no processo de que todo mundo saiu intimado. Entendeu? Entendi. Recentemente eu tive uma audiência criminal e a sentença saiu ali e a juíza, numa péssima, já sentenciou, já condenou minha cliente, já levantou da mesa e tal. E para mim não tinha sido intimado, né? Só que assim, conforme eu fui fazendo cível e a parte criminal, eu só faço audiência, entendi que minha outra parceira ia fazer apelação. Mas estava ali feliz, sim, né? E aí ela falou, nossa, tem apelação. Eu falei, tem apelação para fazer? 5 dias para interpor? Aí eu olhei lá e falei, nossa, a gente perdeu o prazo. Na sentença não consta a intimação. Aí eu falei assim, na dúvida, vamos interpor já com as razões. Aí interpus o recurso e a juíza sentenciou como intempestivo. Já deu a decisão como intempestivo. Eu fiz um recurso, né, de reze, mas é uma coisa também para eu aprender, né, que às vezes você trabalha junto com outras pessoas, você delega algumas coisas, mas está no seu nome. Então, você tem que dar uma atenção maior, né? E aí, pelo menos aqui em São Paulo, algumas audiências, pelo menos as que eu tenho feito, né, já tem ali a decisão. Na verdade, ele já tem a sentença montada. Eu entendo que é cabível, com certeza, o recurso, você alegar a nulidade aí da ausência de intimação. Inclusive, eu entendo que, por exemplo, o seu cliente, o réu, ele tinha que ser intimado pessoalmente da sentença. Então, na própria audiência, né, tinha que ter saído todo mundo intimado, inclusive ele. Tinha que sair todo mundo intimado. Eu estava analisando alguma jurisprudência que fala que se o réu está ali presente, junto com o seu defensor, ele está intimado. Mas eu entendo igual a senhora falou. Se não tem nada escrito, se o réu não manifestou, porque foi uma audiência online, se o réu não manifestou o desejo, não está intimado. Bom, mas aí vamos ver o que acontece. Na próxima aula eu falo para a senhora como que foi essa resenha. Pronto, a senhora me conta como é que foi. Mas é isso, né, minha filha? Vida de defesa não é fácil, não. Nós temos que ser resistência o tempo inteiro. Aí, eu não sei quem foi que perguntou sobre o prazo, né? Essa questão, acho que foi o Wagner. Bom, enfim. Disso, caiu. Voltou. Essa questão de você trabalhar com civil, com criminal, tem que ter muito esse cuidado. Porque o civil você vai contar dias, o criminal é corrido, e eu me peguei nessa situação exatamente por isso, porque eu estava dando atenção no cível e pensando no prazo de dias úteis. A gente acaba, quem atua nas duas áreas, acaba tendo acaba se confundindo mesmo, porque, por exemplo, só o juizado especial, dentro do juizado especial criminal e dentro do juizado especial civil, tem uma diferença muito grande. Em um é o recurso nominado, no outro é a apelação. Em um prazo é dias úteis, no outro prazo são dias corridos. Então, tem que ter atenção, muita atenção, porque nenhuma falha você pode perder um prazo, e dentro do processo criminal nós estamos lidando com liberdades, né? Algo muito sério, algo muito delicado e que exige uma atenção muito maior. Professora, obrigada pela aula, pela atenção. Nada. Estou à disposição, viu, gente? Então, é isso. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Então, podemos encerrar?